E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês para mais um papo sobre arte e cultura aqui nesta mesa, aqui neste podcast, que também é um programa de rádio. Estamos pela Rádio Difusora todos os dias a partir do meio-dia. Também estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Já dei um spoiler aqui para você que está no YouTube, já viu aqui a carinha dos nossos convidados, já sem querer o dedinho veio aqui, ó, já dei um spoiler que hoje vamos falar de teatro, vamos falar sobre a montagem do espetáculo Até Quando, e estou com ela, que já esteve no Francamente, já veio aqui lançar o seu livro aqui, ó, Era para Ser um Ano Sabático, a gente já faz outra publi do livro aqui. Eu estou lendo a parte do Curtis, tá? Estou aqui, ó, nesta página, estou lendo o livro. Estou aqui com Paula Pereira, que lançou o livro Era para Ser um Ano Sabático. Depois eu deixo o cardzinho para você conferir este papo. E também com o Guga Menga nos estúdios. Bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Obrigada, Tainã. Prazer estar aqui novamente. E você não parou, né? Não paro. Com a União dos Poderes é literatura, é teatro. É isso aí. Unindo forças. Unindo inclusive. forças pela arte. É isso. Porque Esse é o propósito. eu acho que traz a nossa... eu sempre falo que a expressão artística, né? Porque cultura é uma coisa muito mais ampla, mas ela é um processo civilizatório para a gente também, um processo de autoconhecimento, traz processos de cura, traz processos de descobertas, né? Sem dúvida. E eu quero saber como vocês se conheceram, como que se deu a união desses poderes. Calma, você conta, eu conto. Você começa e eu Que continuo. isso? Vai. Pode ser. Bom, na verdade, eu conheci o Guga quando eu me mudei para a Ucrânia, na verdade, né? Um mês antes, eu já estava, assim, sabendo que eu estava com a minha ansiedade, um tanto quanto fora do controle. E aí a minha querida amiga Bruna me falou, olha, vou te recomendar uma pessoa que é muito querida. Então, eu entrei em contato com o Guga e a gente começou, na verdade, ele foi meu terapeuta, então, durante 4 anos... então, ele que escreveu o prefácio até do meu livro, né, sabe, acho que além do meu marido é quem mais sabe sobre as minhas experiências aí na Ucrânia, de tudo que eu passei. Então, a gente tem uma jornada, então, desde jornada que eu voltei no conjunta. ano passado, é que a gente está aí reformulando, né, a nossa relação. Transitando para outros espaços, saindo do quadrado do consultório e indo pro quadrado do teatro. Gente, o Guga, eu não posso ser amiga dele, senão eu nunca vou poder fazer terapia com ele, então, né? Que ele é o terapeuta mais indicado desta cidade. E eu demorei para ligar o nome à pessoa, eu fiquei meio que, será que é? Será que não é? E é. Sim, sou eu. E não é só um terapeuta, né? Não é só um psicólogo, mas também atua na área de cultura. Exato. Eu, na verdade, fiz a minha formação em psicologia, né, há 20 e pouquinhos anos atrás. Que foi, no caso, 2018. Não. Acho que a raiz indica. Mas eu fiz uma escolha, né, naquela época de iniciar a faculdade de psicologia ao mesmo tempo que eu iniciei o curso de artes cênicas. Eu fiz as duas juntos, assim, foi uma dinâmica bem desafiadora. E nunca me decidi em termos de excluir uma ou outra da minha vida. Então eu sigo com as duas carreiras. No teatro, eu me especializei em direção teatral e foi aí que eu fundei aqui na cidade de Jundiaí o Núcleo Nascem, que existe aqui há 18 anos. Ele começou como um projeto social dentro da Faculdade Aberta da Melhor Idade, trazendo o teatro como meio de reinserção social para pessoas 50 a mais. E aí, 2 anos que eu estava com esse grupo, a gente começou a apresentar alguns espetáculos na cidade e outras idades foram vindo e a gente segue na cidade já há 18 anos. E aí, como a Paula disse, a gente se conheceu dentro do ambiente terapêutico, mais ciente do talento dela, da habilidade dela como jornalista, escritora. Ela fez o primeiro convite, né, para transgredir esse espaço, me convidando para escrever o prefácio do livro. E foi aí que eu também quis trazê-la para esse universo e chamei para que ela pudesse reescrever comigo o espetáculo Até Quando, porque o espetáculo Até Quando ele foi um projeto que eu escrevi em 2017. A gente conta mais sobre ele. E aí chamei ela principalmente pela habilidade de escrita e também pela particularidade dessa experiência dela na Ucrânia e tudo que ela viveu ali. Já que o espetáculo Até Quando ele trata, né, ele é baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e ele retrata 9 décadas da história
e ocorrências e circunstâncias que marcaram a humanidade. E ele vai desde 1940 até os dias atuais. Em 2017, quando eu escrevi, não tínhamos passado nem por pandemia, Sim. nem pela polarização política, nem pelo conflito bélico atual entre Rússia e Ucrânia. Você conseguiu, de 2017 até 2025, mais umas 5 décadas ali, em pouquíssimo tempo, né? A sensação é essa. E sem dar spoiler, a gente precisou, de fato, ao pensar na década de 2020, que até onde o espetáculo vai, juntar essas vivências que parecem 3 décadas para representar em cena o que a gente passou. E a Paula é quem inaugura essa década trazendo um trecho de um texto dela, que ela escreveu e ela performa em cena. E aí, inicialmente, o convite foi para isso, né? E aí, quando eu acompanhei o livro dela, eu falei, não, ela tem que vir para muito mais do que isso. Então, ela assinou a autoria do espetáculo comigo, ela revisitou todas as décadas, ela construiu todos os 9 depoimentos que existem de personagens dentro do espetáculo. E aí foi isso. E aí estamos nesse processo que a gente começou há 4 meses, né? Assim, desde que a gente oficializou o texto. E aí a gente tá aí há 1 mês de estreia, assim. Um processo coletivo bem forte, assim. E o teatro o teatro sempre teve muita força em Jundiaí, né? Nós sempre tivemos grupos de teatro, tivemos grandes atores também em Jundiaí, dramaturgos, enfim. Jundiaí sempre foi uma nascente ali pro teatro. Tem também o festival de teatro, né? Queria que você me contasse, primeiro, antes da gente entrar na peça especificamente, um pouquinho do grupo, desse coletivo, destas construções. Boa. Porque um grupo de teatro, ele vai mudando conforme o tempo, as pessoas vão mudando, os quereres vão mudando, a forma como a gente pensa e olha o mundo, ela também nos transforma, né? E o teatro mudou, né? Recentemente, aí nós tivemos de volta o Glória Rocha, a gente estava sem esse espaço também, sem a Sala Glória Rocha. Tinha o Sesc, o Politeama, alguns outros espaços privados pequenos. Tivemos algumas atuações aí de grupos em teatro de rua. E pós o período pandêmico, recuperar o público também é um desafio, né? Me conta um pouquinho da construção desse grupo de teatro. Como eu disse, a data inicial ali foi em 2007, quando a gente começou. Eu comecei esse projeto, na verdade, por um convite da Faculdade da Melhor Idade, como uma oficina. Eu não tinha naquela época a intenção de fazer isso que eu faço hoje em Jundiaí, porque eu fazia em São Paulo, né, com grupos de lá. E quando eu me deparei com a cena artística daqui de Jundiaí, um dos desafios que eu enxergava, e eu posso ser bem sincero e dizer que até hoje existe, é o desafio das panelas, assim, porque por mais que exista muita atividade, elas são cada um no seu quintal. Até pela ausência de espaços onde há coletivos. Essa troca, né? Exato, coletivos. Cada grupo... Tem no cadastro da prefeitura mais de 30 grupos, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, então, cada um no seu quintal. E aí eu falei, bom, para que isso cresça, a gente vai ter que ter o nosso quintal. Então, vamos fundar o nosso quintal. E a gente fez isso lá em 2008, mais ou menos. A gente chegou a ser uma companhia com 90 pessoas na época. E é muito interessante porque a maioria das pessoas não sabem. Porque a formação de público, ela começa dentro da panela e da bolha. E você romper essa bolha, você precisa ter uma ação muito firme de marketing, de publicidade, de espaço coletivo para que as pessoas possam frequentar, né? E em 2010 a gente entendeu que o grupo ele tinha um propósito não só de fazer arte, mas de fazer uma arte de protesto. Todos os nossos projetos eles têm como base a escolha de reivindicação e mobilização social. Então todas as peças passam por pautas temáticas de questionamento de desigualdade social. Então a gente permeia todas as pautas sociais necessárias. Então quem vai assistir o espetáculo da Nascem, se prepare, inclusive dia 31 de agosto, para ver mais do que uma peça de teatro. A proposta é que seja realmente um protesto e é isso que a gente faz em cena. Então a gente atrai muita diversidade, é um elenco extremamente diverso. Começou, como eu disse, com pessoas 60 a mais, mas a gente tem todas as idades e parcerias também com outros grupos que começaram a ser formadas nos últimos anos. A gente tem relação com vários grupos da cidade, inclusive uma constatação que a gente estava fazendo no meio desse processo todo é que o elenco do Até Quando, que é um dos 6 projetos do Núcleo, né? Esse ano a gente está trabalhando 6 espetáculos e o Até Quando é um deles.
Teve um recente agora, não teve? Que a Tiana atuou também, eu vi. Exatamente, a Tiana é parte integrante do Núcleo Nascem. A gente apresentou o espetáculo que está aí há 2 anos, né, no circuito também, que é o espetáculo Pele, que fala sobre diversidade, equidade e inclusão. Com a Tiana, protagonista. A gente teve aí o feito de colocar a primeira mulher trans travesti preta como protagonista no Glória Rocha. Num palco da cidade. Exato, então foi muito feliz aquele momento. E pensar, só fazendo uma aspas aqui, a importância disso, porque em 2016, uma peça ela foi simplesmente censurada da cidade, que era Jesus, a Rainha do Céu. É isso aí. Né? É isso aí. Então, no Sesc, que é um espaço que não é público, e essa peça, a pedido do então prefeito de Jundiaí, com um aval ali, né, de uma Câmara Municipal que mudou pouco, não precisa mudar mais, mas essa peça não pôde acontecer aqui na cidade, também por se tratar do que dizem temáticas delicadas, e eu acho importante, por isso que eu até estou perguntando do grupo, porque aconteceu também agora em Joinville, uma peça... O Joinville é o maior festival de dança do país, Jundiaí também tem muitas escolas de dança, tem uma representatividade grande na dança, e uma peça chamada Requiem de São Paulo, da Companhia de Balé da cidade de São Paulo. Ela foi agora quase apedrejada numa apresentação. E aí você vê a guinada de preconceitos, do que se entende do que é cultura e o que não é. Quem pode estar no palco, quem não pode, o que se pode dizer no palco e o que não se pode dizer no palco. Então, eu acho extremamente importante... Embora você tenha falado de protesto, né? Mas eu acho que é organizar, acho que o Palco e a Arte ajuda a organizar pleitos de direitos humanos, pleitos que são para o nosso dia a dia, de uma melhor convivência, de uma melhor vivência em comunidade, né? Então, eu acho super importante a Tiana no palco, uma mulher preta, uma mulher trans, uma mulher... que, para além de tudo, tem uma voz política também na cidade, né? Entre tantas outras questões que são postas. Eu acho que a possibilidade de falar sobre determinados assuntos também atrai as pessoas dentro de um senso de pertencimento. Né? Assim, então, o teatro já é uma arte inclusiva, né? Ele já é uma arte onde... já existe essa ideia da aceitação de todos como são e da possibilidade da gente exercitar várias coisas, né, das nossas identidades. Diferente de televisão ou outras mídias que requer a pele, que tem a estética certa, a idade certa, né? A gente tem mais amarras. É isso que eu acho que na Nascem a gente consegue talvez transgredir um pouco, que é essa coisa do espaço diverso gerar um pertencimento para todas as características. E há uma preocupação constante nisso, né? Porque se a gente deixar, os nossos vieses vão sempre nos levando para lugares habituais, conhecidos, padrões, né? Então, quando a gente pensa em espetáculo, a gente precisa pensar ele dentro dessa ótica da diversidade mesmo. E aí você precisa do elenco. E muitas vezes, cadê o elenco? Que as pessoas não foram buscar, né? Elas não se viram pertencendo àquele espaço. Que aí isso é aquele probleminha que a gente tem na formação ainda, né? Na formação do ator, na formação do artista. Quem acessa a profissionalização, né, dentro de uma arte, seja lá qual for, quem tem acesso, né? E muitos corpos ainda hoje não têm acesso, né? Não, total. E aí no Até Quando, assim como em outros espetáculos da Nascem, mas especificamente sobre Até Quando, você tem lá, né, pessoas de 20, de 30, de 40, pessoas brancas, pessoas pretas, você tem pessoas dentro da esfera LGBTQIA+, e você tem, por exemplo, uma senhora de 85 anos. Maravilhoso. Né? Então a gente tem lá um elenco são 6, 7 né, senhoras acima de 70 anos. E é isso, uma delas tem 85 anos. E vai atuar e performar exatamente tudo aquilo que qualquer um do elenco também performa. Poderia atuar. Né? Diferente de televisão, por exemplo, que alguns diretores preferem envelhecer uma pessoa com maquiagem a contratar uma pessoa, em especial mulher, né, mais velha, ou preferem pegar uma atriz e transformá-la num personagem trans do que dar oportunidade para uma atriz trans, né? Eu entrevistei uma atriz trans e ela me disse que todos os papéis que ela fazia, que ela era chamada,
era para fazer uma mulher trans, uma prostituta, alguém que trabalha na rua. Ela falou assim, nunca ninguém me chamou para ser uma mãe, ser uma filha, ser, né? Ela nunca foi chamada para um papel de uma pessoa dentro de um núcleo familiar. Fora do estereótipo. Fora do estereótipo. Então, ela tinha que estar sempre no papel que era o único destinado para a mulher trans na nossa sociedade. Exato. Né? Eu acho que quando a gente fala de novo sobre representatividade, assim, de você ter um espaço em que as pessoas percebam que elas podem ocupar aquele lugar também, né? Então, para as pessoas, né, as senhoras, por exemplo, a gente não tem homens já com uma certa idade na peça. Mas eu acho que é importante que essas pessoas que também consomem teatro, que elas percebam que, independente da idade, elas podem estar ali também. Né? Sim. É isso. E acho que o projeto também abre essa possibilidade, né? Assim, quando a gente se reuniu para poder, né, reescrever esse projeto, a gente já tinha isso em mente, que a gente queria fortalecer a diversidade do projeto em termos de elenco, mas também em termos de narrativas. Né? Já vi uma montagem dessa peça? Porque você falou, de 2017, você chegou a fazer uma montagem? Eu cheguei a fazer. Em 2017, a gente fez com um elenco que era, na sua grande maioria, pessoas idosas e com alguns jovens que foram convidados para integrar, e foi o início de uma fusão que a gente fez com relação a essa questão da diversidade geracional. Mas o que a gente fez na época? O grupo já estava montado. Então eu construí o projeto e aquelas pessoas estavam já no projeto. Dessa vez, o que eu e a Paula a gente fez um chamamento. Então a gente estruturou o projeto, a gente fez a narrativa dos personagens, que são 25, 24 personagens. Uau. Porque foi pensado para mais de 20 pessoas, né, estar em cena, porque ele é um espetáculo de força social e coletiva, né? E a gente fez um chamamento. E a gente não sabia quem viria, né? Assim, alguns que fizeram parte de 2017 quiseram fazer de novo, quiseram estar no projeto, sabendo que ia ser uma nova versão, né, atualizada e tudo mais. E a gente não sabia. E aí as pessoas começaram a vir, e aí a gente foi vendo quem eram essas pessoas, com que características elas tinham. E aí, só linkando o que eu ia dizer, é que a gente se deu conta, né, esses dias, de que no elenco a gente conseguiu um feito que foi trazer pessoas de outros grupos da cidade. Uau. Então tem lá no grupo, além das pessoas que são originalmente da Nascem, tem lá outras 5, 6 companhias fazendo parte. E isso é maravilhoso, porque você pula esses muros também, né? É sensacional. E aí quebra uma questão de, sei lá, de rivalidade, de qualquer coisa que ainda possa existir até de forma velada, porque na verdade são artistas se reunindo por um propósito, né? E acho que o projeto do Até Quando, ele é um propósito, porque primeiro que ele parte de uma ideia, de um questionamento social que todos nós identificamos, né? O espetáculo ele tem uma frase chavão, e ele, na verdade, originalmente ele chama-se Até Quando Seres Humanos Vão Se Achar Melhores do que Outros Seres Humanos. E aí a gente adotou Até Quando como um chamariz, mas essa frase é dita 9 vezes durante o espetáculo. Tô contando muito? Não, calma, eu tô tá revelando demais. Você não vai parar agora, eu tô aqui, ó. A gente só começou. E aí essa frase ela é dita, né, 9 vezes ao longo do espetáculo, porque o questionamento que a gente faz é que a base, né, o ponto de partida de toda circunstância de desigualdade é essa premissa mental de que eu sou melhor do que você, né? Então, se a gente não questiona isso, fica difícil falar sobre diferenças, porque diferenças é uma coisa. Agora, eu entender que eu, enquanto homem, ser diferente da mulher me faz melhor ou me faz pior, né, enquanto indivíduo, né? Socialmente, a gente até pode questionar. É um problema, a gente não consegue sair do lugar. Então, a gente questiona sobre isso. E por mais que no espetáculo a gente não faça um levante específico sobre qualquer lado, apesar de ter opressores e oprimidos, como todos os eventos da história, a gente cria essa mensagem para que a gente possa também se questionar. E aí, quando o elenco ele chega com essa diversidade de pessoas, características e também de grupos da cidade, é onde a gente falou assim, nossa, um propósito maior. A gente chegou nesse lugar, assim, de ter em cena grupos performando juntos, assim. Isso é muito rico, muito rico. Não, isso é super importante para a história do teatro de Jundiaí, né? Para essa nova construção que vem sendo feita. Eu falo nova, eu sei que tem
toda uma construção anterior, mas eu acho que depois da pandemia e também com o advento de outras políticas públicas de cultura, né, que você conseguiu de alguma forma fomentar ou deixar que outros artistas surgissem, outros grupos, outros corpos, né? Então eu acho que é um marco super importante para a arte da cidade, de um modo geral, você colocar todas essas pessoas no palco. E quando você fala de representatividade, eu tenho percebido que a diversidade também tem acontecido na plateia, porque antes era uma plateia... Você já sabia quem era o público de um teatro? Em São Paulo, no Teatro Municipal, você sabe quem vai no Teatro Municipal. Você sabe quem acessa o Tuca, né? Você já tem um panorama de quem vai no Parlapatões, quem está na Roosevelt, né? E eu acho que isso tá se desconstruindo também. Quem tem ido ao teatro, acho que até por se enxergar, ou por enxergar outras possibilidades nas peças, tem sido mais diverso também, né, o público. Eu torço para que sim, também conversamos isso hoje. Não que está resolvido o público, viu, gente? Nem de teatro, nem de música, nem de nada. Esse acho que é o grande desafio da arte, a formação de público. A gente tem o trabalho de formar público mesmo. Eu acho que sim, existe uma diversidade maior de público. Mas o que acontece é que muitas vezes o público também se mantém dentro de uma bolha, né? Então, quando a gente apresenta o espetáculo, quem são as primeiras pessoas que vão assistir o espetáculo, né? Primeiro são as pessoas de vínculo direto. Amigos, conhecidos, os artistas envolvidos. E aí depois é que a gente começa a chegar nas indicações e outras pessoas elas vão vir. E eu acho que Jundiaí tem um público muito forte para música, tem um público muito forte para cinema... e o de teatro ainda é um processo que está se construindo mais. Assim, da música eu ainda tenho minhas questões, porque da música depende. Porque música autoral em espaço que não serve bebida alcoólica, que você não pode fumar que você... Também, você coloca a música no teatro, não é o mesmo público que vai ver a mesma banda em qualquer outro bar da cidade, né? Então eu acho que a gente vincula muito a arte ao que a gente vai consumir, né? Eu acho uma pena que Jundiaí, ainda com a entrega do Centro das Artes, a gente não tem um espaço de construção antes e depois do espetáculo. Né? Um café onde a gente possa se encontrar, onde a gente sai de uma peça de teatro, encontra e vai debater e vai conversar, né? E aí os atores saem de cena e estão ali junto. Então, esse lugar onde o público e os atores e os artistas podem se encontrar e trocar ali no quentinho, logo depois, eu acho que faz muita falta para essa construção, porque todo mundo vai sair com uma opinião sobre alguma coisa, porque, né, todo mundo quer ter uma opinião de tudo, né, todo mundo entendeu alguma coisa e ok, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então eu sinto falta desses espaços também, mas a formação de público é um grande desafio. Estamos nesse trabalho aí. Tanto a parte de divulgação do espetáculo, né? A Paula pode falar muito mais, porque ela aqui... é um processo ali de um letramentozinho que vai sendo feito, de informativo, de chamando esse público. Então, é um trabalho, né? Assim, a ideia é convidar as pessoas, mesmo que não estejam habituadas a ir ao teatro, que comecem a ir ao teatro. Ocupem os então, espaços. Como é que as pessoas estão na internet, então a gente precisa estar na internet também, né? Seja via Instagram, com vídeo, não só foto. Bastidores, vamos colocar bastidores. Acho que é interessante que as pessoas conheçam também o processo de construção da peça. Claro. Né? Agora, é um trabalho realmente que você precisa ir com calma. Pegando na mão. Exato. Tem que pegar na mão. Eu acho assim, que realmente essa questão de quem vai primeiro ao teatro são pessoas de um contato mais direto. Ok, mas ainda assim eu quero que as pessoas criem esse hábito, né? Quer ir porque tem um amigo que participa da peça. Ótimo. Mas convida alguém que não tem o hábito de ir. Gente, o esquema pirâmide que vai dar certo, entendeu? Vocês fazem esquema pirâmide pra tanta coisa, pra vender cosmético, perfume, potinho com tampa de plástico. Cadê o esquema pirâmide da arte? Cada um que vai levar mais 2 amiguinhos. A gente precisa converter esse povo todo, né? Eu acho que assim, faz o convite para aquele colega que não costuma ir ao teatro e fala, olha, tem um convite diferente dessa vez. Ao invés de a gente ir num barzinho, vamos assistir uma peça de teatro. Sabe? Vamos ter um assunto pra gente conversar quando a gente tiver acabado a peça. A gente sai da peça, depois a gente, né, vai pra um lugar legal e conversa.
Eu acho que precisa criar esse hábito, né? Sim. Mas é difícil realmente você mudar a rotina de alguém, porque eu acho que assim, aqui em Jundiaí a gente está muito acostumado com certos roteiros, assim, quem gosta de ir num barzinho vai sempre no barzinho, Sim. Quem gosta de ir no cinema vai sempre ao cinema. Mas como é que a gente vai além, né? A gente quer que as pessoas consumam diferentes tipos de arte, né? E se a gente pensar que qual o tempo de duração da peça? Quanto tempo? Hoje tá em 3 horas e pouco. Até dia 31 a gente chega na versão editada. A gente acredita, na intenção o espetáculo ter 1h40, 1h45. Ele não é um espetáculo curto, porque são 9 décadas de história. Muito dinâmico, né? Então a gente constrói uma encenação super dinâmica, mas é isso, 1h45 ali. Gente, quem nunca passou uma horinha aqui, ó, no celular aqui, ó, vendo nada, aprendendo nada, sabe? A gente, essa questão de fazer a gestão do tempo, né? Do nosso tempo, não tenho tempo pra ir. Cara, às vezes você perdeu ali uma horinha e meia no celular, né, sem fazer nada, e a vida já levou esse tempo embora e não vai te devolver. Você podia estar sendo o quê? Edificado numa peça de teatro, praticando o marketing multinível de levar mais 2 coleguinhas ali. Mas é isso. E eu até posso falar que, como psicólogo, o teatro é indicado, inclusive, para que a gente possa exercitar concentração, foco, né? É uma arte que você precisa estar presente enquanto espectador, inclusive. Então, você passar 1h45 desconectado, ali, focado, recebendo informações, emoções, né? É um efeito que, inclusive, para a plateia também é super benéfico, assim. Dopamina, vamos liberando dopamina aqui, né? Exato. Fora a mensagem, né? Sim. Não, e emoção a gente oferece demais. Assim, já falamos que a gente tem que ter lencinho ali disponível na entrada, porque vai ser uma pra se emocionar. Isso vai acontecer, isso não tenho dúvida. Então, quem for, prepare-se, é isso aí. E não é marketing, não, é real, porque real. O texto é muito bom e a encenação produz isso no elenco. Então a gente tá nessa fase da gente tá ali enxugando as nossas lágrimas, porque de fato emociona, né? A gente tá falando de gente, a gente tá falando da gente, Sim. a gente tá falando de uma história que é nossa, né? Não só quando a gente chega na representação do conflito, né, que tá ocorrendo, né, contra a Ucrânia e tal, mas e a Paula vivendo isso, mas você pega um elenco que tem uma história, né, social aí, cada fato ainda afeta e atravessa alguém do elenco e com certeza atravessa alguém que vai assistir. É que a gente se habitua a fechar o vidro do carro, a fechar os olhos, a gente vai se acostumando com a violência. E digo todas as violências, desde uma pessoa passando fome ali na nossa frente, que a gente fecha o vidro do carro, então é mais fácil a gente ganhar dinheiro. Não que é fácil ganhar dinheiro, tá, gente? Só prova viva disso. Mas a ideia vamos blindar o carro para não ser atingido por essa violência, vamos subir o muro, do que, de fato, lutar por uma justiça social. Né? Então, também a gente vai se encolhendo e se murando. E a arte nos ajuda a olhar esses horizontes e também nos questionar o que estamos fazendo aqui, como podemos mudar isso. Porque a sensação de solidão dentro de questões, né? A Paula está aqui para representar essa questão da Ucrânia, uma pessoa próxima, né? De Jundiaí, que está vivenciando isso na pele, com o marido, seu marido está lá ainda, enfim. E tantas outras pessoas, né? A gente tem tem árabes em Jundiaí, tem gente que está mais ligada ao conflito Palestina, e tem gente que está ligada ao conflito que está acontecendo ali na Vila Ana. Né? Então a gente vai se sensibilizando, retomando a nossa sensibilidade, né? Não deixa de ficar alheio a essas dores todas. O que eu acho legal da nossa peça também é assim, porque como a gente faz essa revisitação histórica, a gente começa a ver que certas coisas ainda se fazem muito presentes, assim, né? Então, acho importante a gente conseguir olhar para o passado e pensar assim, gente, mas não faz tanto tempo assim, né? Por exemplo, a gente está falando aí da década de 40, 50, muitos que estão na peça hoje não nasceram nessa época. Mas a gente vê que a minha mãe estava viva. Então, assim, são coisas que ainda repercute. Caramba, a gente está num processo ainda, mas a gente não pode perder isso
de mente, assim, as coisas precisam continuar mudando e ficar distante disso não é uma maneira de resolver, né? Quando a gente olha para grandes fatos históricos e a gente se pergunta como a gente deixou isso acontecer, como o mundo deixou isso acontecer, estão acontecendo outras coisas, talvez em outras proporções, só o tempo vai nos dar a proporção, né, histórica do que estamos vivendo hoje, e aí a gente tem que se perguntar de novo, né, como que a gente está deixando, o que que a gente pode fazer, como a gente pode olhar para isso, né? Acho que na peça a gente também teve o cuidado, assim, de não ter só o papel de quem que é o agressor e quem que é o vitimizado. Mas ter a testemunha também, ocular, que está ali vendo e qual que é a responsabilidade dela também diante de uma injustiça, né? Assim, qual que é o papel dela? O não é comigo não cabe. Exato. E acho que isso é uma sabedoria aí que a gente teve justamente de tentar trazer os eventos mais sobre perspectivas diferentes e não só na binariedade, né, do oprimido opressor, mas é como ela falou. E uma das coisas que é muito interessante, né, disso é perceber que por mais que a gente esteja representando o fato, como a Paula falou, de 1950, a atriz, o ator que está lá e que não viveu aquilo, mas está encenando, ele consegue se conectar porque ele também passa por isso hoje, de uma outra forma, numa outra circunstância. Sobre outro pretexto. Sobre outro pretexto, mas ele tá lá, né? Então, a gente tem, por exemplo, em 1950, a nossa escolha foi representar o movimento separatistas entre negros e brancos, né, nas escolas americanas. E aí uma das histórias que a gente se inspirou é a história de uma das primeiras meninas pretas que recebeu o direito de estudar numa escola de pessoas brancas e o que ela viveu nessa escola, né? E a gente constrói essa encenação com o elenco negro do espetáculo, acessando essa escola onde tem o elenco branco. E qualquer pessoa negra tem alguma vivência de discriminação na escola até hoje. Até hoje. Então, quando a gente traz a cena, mesmo que a gente esteja falando daquele fato de 1950... isso atravessa a pessoa que está fazendo e vai atravessar quem está vendo, porque tem uma história até hoje de uma circunstância assim, sobre outra perspectiva ou sobre outra dimensão, mas ainda tem. E acho que isso acontece em todas as décadas, né? A gente fala de refugiados climáticos, pessoas que precisaram deixar suas terras, suas origens. A gente não tem no elenco refugiados climáticos, mas a gente tem pessoas com heranças de famílias que precisaram deixar suas culturas para migrar para um outro lugar. E aquilo vai atravessar as pessoas de algum jeito. Então, acho que esse é, inclusive, um dos poderes do espetáculo, que a gente está falando de uma história muito presente, né? E com certeza, se a gente tiver tempo, dedicação, investimento, a gente vai fazer até o fim da vida, porque cada década a gente vai ter um conjunto de fatos para representar, evidenciando essa desigualdade, né? A gente queria que não, né? Pois é, né? Ai, gente, também queria que não. Assim, desejo que vocês parem de trabalhar com isso ao longo do tempo. Porém, não sou muito otimista nesse sentido. Vocês comentaram aqui sobre a questão do chamamento, né? Para montar o elenco. Como foi isso? Vocês soltaram um edital, um convite, qualquer pessoa poderia se inscrever? Tinha dentro do edital, preciso de X pessoas da cidade, teve teste, como que manda foto, currículo, foto de mão, como que foi? A gente vai se complementando aqui, tá? Olha o jogral aqui, ó. A nossa intenção, na verdade, foi inicialmente fazer um convite aberto mesmo, surpresão, e ver quem chegava. Claro que o que se limitou foram as nossas redes, então a gente fez dentro das redes. Óbvio que as primeiras pessoas que receberam foram pessoas que estão já no convívio, né, do trabalho do grupo, da companhia e de outros grupos próximos. Mas não tinha quantidade. A gente tinha uma expectativa de que a gente queria atingir até umas 20 pessoas, mas a gente não sabia. A gente não sabia o quanto as pessoas iriam se interessar pela ideia. Qual seria a adesão? E o que a gente fez? A gente fez uma sequência de 3 workshops. Antes do ensaio em si, a gente fez 3 reuniões para que as pessoas pudessem conhecer o projeto, do que se trata, qual é a perspectiva, né? O que é a história, quem somos nós, né? E aí nisso as pessoas foram vindo, depois trouxeram outras pessoas, porque gostaram do projeto. E aí a gente tá falando de uma construção, de uma montagem amadora, né? Assim, né? Somos profissionais por um lado, mas o elenco em si, em grande parte, não tem o registro profissional e tem o seu ganha-pão de diversas outras formas. Tá, é justamente esse ponto.
não precisava ser ator profissional, atuei em 15 peças, fiz Broadway, nada disso. A Nascem, ela trabalha, né, ela tem um núcleo profissional, né, profissionais que estão ali, mas ela atua como um grupo aberto de desenvolvimento livre da arte teatral. Então, tem pessoas que estão no projeto Até Quando, que tem registro profissional, trabalham com isso, como tem pessoas que vão subir pela primeira vez em cena. Então a diversidade, ela atravessa tudo, né, assim. Então tem pessoas que viram, queriam saber o que é, chegaram lá, viram o tema, falaram, nossa, eu quero viver isso. Eu quero poder fazer parte disso, né. Então a gente se autodeclara como um grupo amador, justamente por isso. Mas assim como grande parte das escolas de Jundiaí, chamando as pessoas para experimentar o teatro. E aí muitas dessas experimentam, nunca mais largam e vão se profissionalizar, né. A partir dessa experiência. A partir dessa experiência. Exato. E aí vieram e a gente foi formando com as pessoas que foram ficando, inclusive, né, pensando em amador, pessoas que têm outras rotinas, trabalhos e vida. E aí a gente conseguiu fechar com as pessoas interessadas e que tinham agenda para poder fazer essa montagem. Porque tem essa questão, né? Você é ator, mas trabalha com o quê? Você é músico, mas trabalha com o quê, né? Porque tem sempre esse outro lado da arte que é como sobreviver. E a gente quis, na verdade, não limitar o projeto à necessidade de um investimento inicial. Sim. Porque tudo custa, né? A gente sabe. Quero saber desse financiamento aí, como vocês estão fazendo, porque não é barato montar um espetáculo. A cara do... o trauma tá chegando. Vou fazer o quê? Traumatizar o terapeuta hoje. Tava achando que ia escapar da pergunta. Quer falar? Fala você. Não, eu só ia comentar que né, nesse convite que a gente fez, né, antes dos workshops, a gente já tinha assim um plano, né, porque as pessoas não simplesmente chegam para alguém e digam, olha, a gente vai montar uma peça de teatro, assim, né? A gente explica. Eu acho que a importância da temática desse projeto é o que atraiu muitas pessoas, assim. Tanto que a gente tem alguns atores e atrizes que já participam simultaneamente de mais de uma peça, né? Então, alguns já estavam no PL, mas também estavam no projeto do Até Quando. Alguns ainda com projetos em outras companhias, mas também estão aqui na Nascem. Então, e eu, por exemplo, eu ainda sou, né? Eu comecei a estudar teatro praticamente no ano passado, quando eu voltei da Ucrânia, né? Então, estou estudando, mas eu vou fazer a minha apresentação agora com a escola da Companhia Fênix, mas no finalzinho de agosto. Estou na Nascem também, então a gente... Equilibrando pratos. Equilibrando, claro, sem dúvida. No propósito, né? Para fazer o propósito acontecer mesmo. Agora, financeiramente, você que está aí, quiser nos ajudar... É isso, vamos pedir patrocínio, gente. Total, acho que não, porque, gente, a gente está falando... Tudo bem, são muitas pessoas no palco, é um grupo que vocês, né, se autodenominam ali amador, mas uma montagem de peça de teatro, você pode ter todas as pessoas em cena como voluntárias, mas envolve iluminação, envolve figurino, envolve alimentação, envolve técnicos, muitas vezes cenário, muitas vezes o teatro abre mão de cenário justamente por falta de recurso, mas tem elementos cênicos, é um custo. É um grande custo. Você pode falar sobre planos futuros, assim, né? De onde levar o projeto até quando, né? Então eu acho que isso é interessante, assim. Até Quando é um projeto de vida longa. A gente vai ter essa apresentação dia 31, muito em função, né, da possibilidade que a cidade cedeu essa data, né, nas agendas. A gente tinha inicialmente uma previsão de estreia para outubro, a gente antecipou, correu para poder aproveitar a data do espaço da cidade. Mas o espetáculo, ele continua. Então, o que a gente decidiu enquanto grupo? Que a gente não ia esperar qualquer viabilidade financeira, seja de patrocínio, apoio, lei de incentivo, edital. Nós iríamos inicialmente fazer um investimento próprio. Então, o elenco e toda a equipe técnica dividem esses custos, né? Então, a gente faz um rateio do que custa, é claro, sempre pensando no mínimo possível para esse momento, mas que fique esteticamente bom. E o projeto está sendo todo pautado para inscrição em lei de incentivo. Perfeito. E para abertura também de apoio e patrocínio. E aí a gente espera, inclusive, né, que quando a estreia aconteça, a gente tenha também a possibilidade de que ele seja visto mesmo e as empresas de Jundiaí também possam olhar e entender como esse projeto fala sobre todos nós e queiram apoiar. Então essa é a intenção. E eu acho super importante, para além de editais, né, a gente tem, daqui a pouco chega mais uma rodada
rodada de PNAB, daqui a pouco tem os editais de governo do estado, tem as leis de incentivo onde você aprova o projeto e vai buscar o patrocínio, porque o governo não dá dinheiro, ao contrário do que vocês costumam, né, postejar na internet, mas eu acho super importante vocês fazerem essa apresentação, até para ter um material, uma apresentação, mas eu acho super importante que as empresas de Jundiaí passem a provar, porque muito dinheiro de Jundiaí, tanto de patrocínio e leis de incentivo, quanto dinheiro de verba direta de marketing, sai da cidade para outros projetos. Sim. Sendo que, estou sendo super bairrista agora, como o jundiaiense gosta. O dinheiro poderia circular aqui na cidade, né? Porque o ator que ganha aqui, ele come aqui, ele dorme aqui, ele consome aqui, né? Então, eu acho importante que a gente faça esse apelo junto aos empresários da cidade, empresas de médio porte, pequeno porte, grande porte, pode sim vincular a tua marca num projeto artístico, num projeto cultural, impactando o público, impactando a economia criativa da cidade de um modo geral, né? Uhum. Perfeito. Já fez pra gente aí. A mensagem o argumento está pronto. Obrigado. Mas eu acho importante porque os empresários, muitas vezes, esses projetos não chegam até eles, ou quando chegam... não, mas já estou apoiando um projeto de fora. Eu vejo muito dinheiro de Jundiaí que podia estar circulando aqui, né? Saindo da cidade, né? Então, precisamos de uma rodada de negócios aqui só com os criativos para a gente falar de verba direta, de patrocínio. Porque tem tanta coisa sendo patrocinada aí, né? Por que não patrocinar uma peça de teatro, levar essas pautas para a escola também, né? Levar as escolas para dentro do teatro, não precisa ter escola, mas a escola vira até o teatro também. E a empresa, por que você aí não patrocina a peça, um ônibus, pega uma escola, leva até o teatro, faz a boa, põe a tua marca lá, né? Envelopa um ônibus inteiro. Eu já quero envelopar um ônibus já. Né? Mas ainda mais uma peça que tem um caráter educativo que é enorme. Assim, total, né? Total. Não é um mero entretenimento, assim, é uma peça para realmente provocar o pensamento, né? Assim, então... Cadê os professores de sociologia, de história, né? Atravessa a escola. É isso. Para projeto escola, inclusive, é um grande produto, assim. Mas é isso, a gente não quis inviabilizar essa estreia, então a gente quer, inclusive, ter a estreia até para a gente também ter esse material. E a gente tem toda uma equipe técnica por trás, né? Que nesse momento optou também por entrar de forma voluntária, mas está dedicando o seu trabalho também para a realização disso. Cenografia, iluminação, maquiagem, figurino, o pessoal da produção cultural, produção executiva, design, edição de vídeo, e aí alguns acumulam mais funções, né? Pra poder dar Ó o olhinho piscando, olha só piscando aqui já. Burnout no teatro temos. Mas é muito legal, né? Pensar que, assim, pra muita gente, quando elas recebem o produto pronto, né? Pensando no público que não vive essa realidade, desconhece mesmo, né? A engenharia que é, né? Sim. E teatro é arte do coletivo, né? Você não tem teatro se você não tiver Nem um monólogo você faz sozinho. Até pra fazer um monólogo no teatro, você precisa de várias pessoas ali trabalhando, tem uma galera né? envolvida. E tem o público, né? Sim. E tem a conexão dessas pessoas que estão ali, que vão levar a mensagem. Então é isso, é arte coletiva mesmo. Me conta, tem trilha sonora? Como que tá a montagem? Dá um spoilerzinho, assim, da montagem geral pra gente. Trilha sonora? Conta tudo, Guga. Temos tudo. O DJ do caos, com vocês. Eu acho que dá pra gente contar um pouquinho como é que é a estrutura do espetáculo, né? Então, a gente falou aqui que são 9 décadas. O espetáculo tem uma métrica, onde a cada década você vai receber um depoimento de um personagem em formato de monólogo, escrito pela Paula, inclusive. Depois a gente recebe um vídeo, né? O público recebe um vídeo lindamente editado, com imagens reais daquele fato histórico, que é para aterrar todo mundo. Legal! Ele é um vídeo mais jornalístico, né? A Paula depois pode falar dessa pesquisa toda. E aí a gente entra nas cenas que representam aquele fato histórico. E aí as cenas são com essas 25 pessoas se mobilizando e representando, e cada década dentro quase que de um estilo cênico diferente. Então você é surpreendido a cada década, e ao final de cada década o questionamento do até quando isso vai acontecer, ele existe.
E aí a gente retoma uma nova década, depoimento, vídeo jornalístico e a encenação. E aí a trilha costura todas essas, e a gente foi buscar uma trilha que remetesse às décadas, obviamente também à encenação. A gente tem composições autorais que estão no espetáculo, né? A gente tem um preparador vocal que compôs uma das canções que a gente faz, a gente tem uma outra pessoa que compõe uma trilha que fica de fundo dos depoimentos, então é uma trilha muito diversa, que também faz parte dessa diversidade musical de todas essas décadas e de várias regiões do planeta, porque cada década a gente vai para um lugarzinho do planeta, né? Então a gente está falando de Estados Unidos, de Brasil, de França, de Ucrânia, de Itália. Jogar o War literalmente, né? É o War literalmente, assim. E acho que isso cria um senso de equidade, né? De entendimento de que tá em todo lugar, né? Assim. O planeta é esse, né? Este é o nosso planeta. O único, por enquanto, gente, não se iludam, não. Não estamos falando só de Brasil, brasileiros, né? Assim, é gente mesmo. E aí, né, já abrindo as temáticas aqui, a gente fala de 1940, a gente ilustra aí os campos de concentração. A gente vai para as escolas americanas do movimento separatista. A gente fala da revolta de Stonewall, que marca o movimento LGBTQIA+. É super importante isso estar presente, porque muita gente não sabe, né, do que aconteceu, da luta, de como ainda é difícil, né? E aí tem uma coisa que a Paula faz muito bem, inclusive, né, pela formação também enquanto jornalista, que uma coisa é a gente falar daquele evento, do que chegou para as pessoas dentro da esfera mais midiática. Outra coisa é ir lá e entender quem eram as pessoas que estavam de alguma forma liderando e que não necessariamente elas aparecem, né? E aí a gente faz uma jornada no Instagram onde a Paula identifica algumas pessoas e apresenta essas pessoas. Elas não vão estar no espetáculo. Por exemplo, em 1960 a gente tem a Marsha P. Johnson, que era uma travesti preta americana, apesar da nomenclatura não existir nos Estados Unidos, né? E que ela é o rosto desse movimento, né? Então muita gente pensa no movimento, na época, gay, né? Mas liderado por uma mulher trans, né? Então, preta. Então, você tem um movimento negro fazendo parte dessa estrutura. Que é super transversal ali, né? Porque você sai de uma pauta racial... né? A pauta racial ainda ela tá posta, né, gente? Mas você consegue atravessar várias questões que a humanidade ainda não deu conta. Exato. Que a nossa humanidade ainda não deu conta, né? Exato. E aí apresentar essas pessoas é uma coisa importantíssima, assim, porque a gente optou no espetáculo de não citar nomes. Então a gente não fala do nome real de pessoas, né? Mas no Instagram a gente tem feito um trabalho mais educativo mesmo para as pessoas entenderem. E aí a gente vai para a década de 70, onde a gente fala do movimento feminista. Não, década de 70, ditadura militar no Brasil. Estudantes, artistas e toda, né, a violência. Jornalistas, né, os meios de comunicação. Exato. Depois, em 1980, a gente atravessa ali um fato dentro do movimento feminista. Então, a gente encena uma fábrica de têxtil, de mulheres reivindicando direitos, né, e o seu espaço em algumas ondas do feminismo. Em 1990, a gente fala da luta antimanicomial. Então, todo o movimento que existiu aí ao longo do mundo, em várias, né, esferas, para o fim dos manicômios e dos hospícios. Os anos 2000 a gente fala dos atentados terroristas e toda a condição xenofóbica, de intolerância religiosa que existe. 2010, vocês veem que Nossa, gente, é muita coisa. 2010, os refugiados climáticos, né? Pessoas que tiveram que abrir mão dos seus espaços, da sua vida em função de tudo que a gente está fazendo com o planeta. E 2020, a gente fala do conflito Ucrânia-Rússia, a gente fala da pandemia e a gente fala da polarização política que aconteceu e que vivemos e que estamos vivendo no território brasileiro também. Tudo isso. É isso. Nossa, gente, e como não ser atravessado, né? A polarização é que eu acho que, como é da nossa época, né? Ela é mais clara pra gente, mas esse lugar binário, de divisão, de subjugar o outro sempre existiu, seja por território, por cultura, por religião, seja por questões raciais, seja por questões de gênero.
essa questão de subjugar o outro, né? Sempre tem um paladino da moral e bons costumes tentando ditar o que... essa coisa do eu, o outro, nós, eles. Exato. O nosso, deles, né? Tem essa coisa dos dessa mundos distância. mesmo, E aí as pessoas usam de qualquer ferramenta, seja o território, né? Seja a religião, seja a fé, né? Para aumentar ainda mais esses muros, né? Sim. Vocês vão ter pauta. Até quando? Até quando? Muito tempo, né? Para sempre. Teremos um longo até quando? Longo até quando? 3 pontinhos, interrogação, e deixa vir aí. E vai vir. Eu tô aqui tem o Nascem, underline até quando, que é um dos essa perfis. É uma página focada no espetáculo e ela tá linkada com o Núcleo Nascem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que é Isso, exato. É aí onde a gente conta toda a jornadinha do espetáculo, né? Os ensaios, E aqui já tem, né, uns fatos históricos já aqui, né, que vocês estão colocando. Um pouquinho também das pessoas que estão atuando. Tem uma questão estética aqui também, né? Claro! Menina! Olha só, tem uns vídeos... Esse aqui foi o que você me mandou, né? O primeiro que você me mandou. Gente, ó, vocês estão pela Rádio Difusora, vocês não estão vendo o que eu tô mostrando. Mas você que tá pelo YouTube e pelo Spotify, vá agora e clica no link que eu vou deixar em algum lugar aqui no texto para você acessar as redes sociais da peça, do espetáculo Até Quando, no Instagram. Que vai acontecer, a estreia 31/8, já tá à venda aqui no Simpla. A gente vai fazer 2 sessões, inclusive, no mesmo dia, umas 3 da tarde. Domingo, 3 e às 19. Exato. Então tem opções, tá? Dá para ficar com a família. Exato, e ainda ir ao teatro. Não, inclusive dá para levar a família, né, gente? Com Vamos certeza, combinar. melhor ainda. Vamos combinar Melhor que dá para levar a família? Sim. Ó, vamos lá, vamos aos serviços aqui. Até quando? Dia 31 de agosto, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes, que é no centro de Jundiaí, facinho de chegar. Domingão tem onde parar à vontade, sem flanelinha ali para o seu delírio. O Centro das Artes ele fica na Barão de Jundiaí, 1093. Convites pelo Simpla, comprar ingressos, está facinho aqui, vai de R$20 a R$40. Tem ingressos para as 2 sessões. Você entra e aí vai aparecer assim, ó, a salinha. A salinha. 225 lugares são, né, aproximadamente. E uma coisa que a gente não comentou foram sobre os cartazes. Que nós temos, na verdade... Conte-me. 9 cartazes. Porque... né, o Guga deu essa ideia que eu achei sensacional. Ao invés de ter um cartaz apenas, resolvemos fazer 9. Porque o Guga é tranquilo de trabalhar, né? Paula, fala a verdade. Deu uma ideia, tô com uma ideia boba aqui, ó. Acordei, tá tudo tranquilo na vida. Mas a Paula é parecida, então a gente que se dá tal 9 bem, cartazes? Né? Porque a gente adora uma ideia, entendeu? Nossa, genial. Então, cada cartaz representa uma década. É isso. Já estão todos disponíveis aqui no Insta? Os cartazes? Estão chegando aos poucos. São colecionáveis, gente. Super, exato. São lindos, por enquanto, liberamos até a década de 70. Os outros estão a chegar. Década de 40. Tem um testículo aqui, o cartaz se arrasta para o lado, aí tem um texto década de 40. Bom, aqui no Instagram do Nascem, underline, que é aquele tracinho embaixo, até quando, você já vai encontrar altos spoilers e o que você vai ver na peça, né? Um spoiler do que você vai encontrar na montagem desse espetáculo, as carinhas que vocês vão ver também, porque alguns atores já apareceram aqui, já deram as caras. Quem está nos bastidores, além de vocês? Me fala um pouquinho, quero saber das pessoinhas todas que estão nesse... Então, eu e a Paula, a gente, né, entra como autor, eu venho para dirigir o espetáculo. A gente tem uma assistência de direção do Tom Aguiar, a gente tem a preparação vocal do Samuel Leone, a gente tem cenografia com a Luciana Maeda, a gente tem figurino com a Poliana Pavan, a gente tem maquiagem com Lu Ferracini. A gente tem... Ixi, tem tanta gente. A gente tem a produção. A gente tem a Paula, o Gabriel e a Maísa. Me ajuda a lembrar.
A gente tem o apoio de uma produtora que não tá no Brasil hoje, que é a Luana Zeron. Chique. A gente tem... E tem mais gente que eu vou esquecer, tanta gente envolvida. A gente tem a parte de edição de vídeo, que a Paula faz, a parte de design também, assessoria de imprensa. Você vai deixar ela embora do Brasil? Me conta. Pois é. Olha, então, não tá no meu controle. Ah, tá sim. Mas Técnicas milenares do quê? De suborno, de persuasão, de ameaça, chantagem. emocional, né? É só marcar novas datas de espetáculo, ela não vai Pronto, ter que não vai fazer, poder ir ela embora. vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Mas a gente quer, inclusive, né, a gente, obviamente, onde ela estiver, Com certeza. já é parte aí dessa parceria e a gente segue com os projetos mesmo com ela não presente em alguma fase, né, do espetáculo. Porque eu vou, mas eu volto, né? Ah, muito bem. Exato. E traga o marido também. Olha, espero. Vamos lá. Queremos muito, né? Queremos. Queremos ele na plateia. É, exato. Nossa. Sessão Exato. especial essa. Bom, dia 31 vai ter essas duas apresentações e sem planos. Tem na Luz no Som, Thales Fernandes, esqueci de falar. Ah, Se não falar Vai do Thales, lembrando, imagina, tem vamos que falar lembrando. o Thales. Porque eu coloquei o quê? Pedi listinha antes? Batemos pauta antes? Não. Dei tempo deles anotarem coisas pra dizer? Também não. Chegou, toma um café, alguém vai fazer um xixi? Vamos gravar? É assim que funciona, isso, francamente. exatamente. É no susto, assim. E eu tô aqui, são essas duas apresentações. A princípio, A sim. princípio, exceto se tiver um patrocínio, um convite de outras cidades. A ideia é fazer um circuito. O que acontece é que para Jundiaí, os espaços públicos eles estão limitados a poucas datas, porque existe uma procura de vários grupos. Então, inicialmente a gente tem essa data, mas a intenção é a gente tem aí um espaço que se inaugura em breve, onde a gente também vai poder colocar o espetáculo em cartaz e também transitar pelas cidades vizinhas, editais e tudo mais. Então, a ideia é vida longa, trabalharemos para isso. Até quando? Vida longa. É sobre. E do Grupo Nascem, também o Espetáculo Pele vai ter mais apresentações. Quais são os planos do grupo? Quem quiser conhecer o grupo, olha, acho que eu sou atriz aqui, bailarina modelo de mão. Como eu faço para Maravilhoso. conhecer mais vocês? A gente agora em setembro abre para novos integrantes, participantes, não só de teatro, mas de várias outras vertentes artísticas que o Núcleo faz. O Núcleo Nascem é um núcleo cultural, então a gente tem lá todas as possibilidades dentro do universo cultural e artístico. Inclusive parte técnica, né? Eu me limitei aqui a falar, né, de atores e tal, mas tem todo um aparato técnico aqui que o Guga já citou, de equipe. E aí a intenção é que agora em setembro a gente abra inclusive para oficinas, né? Tanto de montagem, cenografia, maquiagem, dramaturgia, literatura, quanto mais... Clube do Livro. Olha que maravilha. Para realmente poder ser um centro, né, de troca. Então é isso. E como eu comentei no comecinho, a gente está em processo de 6 espetáculos. Desses, a gente já estreou 2 deles, que é o Pele e o Estação do Tempo, que é um espetáculo que fala de etarismo. Aí nós temos o Desista, que é um espetáculo sobre saúde mental e suicídio, que fizemos a leitura dele para o CVV neste domingo, todos os voluntários do CVV. Já fui voluntária do CVV, é incrível. A gente fez uma leitura num evento deles e foi a primeira vez que a gente expôs o texto para um público, foi para os voluntários. A gente quis realmente que eles fossem os primeiros a receber esse texto e nos trazer percepções e visões. Possivelmente a gente estreia em setembro. A gente tem o espetáculo Empreteceu a Consciência, que é um espetáculo que fala sobre a jornada de uma pessoa preta do momento que ela nasce até o momento em que ela deixa esse planeta na busca por empretecer a sua consciência. E até quando? Tranquilo, Pouca gente. coisa. Quase não estão trabalhando, quase não tem o que fazer. E todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, né? Trabalhando ao mesmo tempo. Neste exato momento, pessoas estão trabalhando. Pessoas Thales, estão... inclusive, tá lá hoje vendo a reforma, correu atrás das coisas. Me mandou mensagem aqui, viu? Não esquece de falar sobre, né? Dá uma olhada no celular antes da gente encerrar aqui. Dá uma conferida, verdade, Guga, se alguém mandou alguma coisa. Será É que super tem, importante. Enquanto isso, você pode adquirir o seu livro. Eu vou deixar aqui o link do perfil da Paula, que é Paula P _, de novo, aquele tracinho embaixo, JNT. Lá você pode encontrar o perfil e também comprar um livro dela para a sua coleção. Ler. Gente, é uma leiturinha super tranquila, de novo, porque são
textos curtos, assim, numa sentadinha você lê uns 3 textos, um tem vínculo com o outro, sim, mas eles são histórias ali que dá para você ler, você não vai esquecer o que, né, que aconteceu antes. Então, assim, vamos ler, gente. Tá aqui, ó, o livro da Paula. Algum recado, Guga? Olha, alguns Tudo aqui, bem? mas a gente pode deixar para outro momento. Não, e sempre que tiver peça, quiser divulgar, não dá para vir, manda um áudio, a gente coloca na programação também, para o pessoal da rádio também saber, né? É difícil a gente ficar antenado em absolutamente tudo que acontece, né? A Paula não desistiu de mim. 15 dias depois eu respondi o WhatsApp dela e a gente marcou esse papo e deu tudo certo. Mas é isso, não desista. Vai mandando as coisas e a gente vai se encontrando e vamos divulgando os trabalhos, as peças, quando abrir edital aí para chamar a equipe. E dia 31 estarei lá. E você é convidadíssima, eu todos vou. Vocês, pessoal aqui. A ideia é que vocês estejam com a gente aí, sendo testemunhas de como é que esse projeto ele aconteceu no dia 31. Ah, não, estarei lá. 3 horas, 1h40 também estarei lá. É isso. Aproveitar que as poltronas são confortáveis. Super. Tá lindo, gente, o teatro tá lindo, tá super bem gostoso. equipado, super confortável. Os valores são super acessíveis, assim. Gente, você ir ao teatro com preço de litrão, onde você encontra isso, né? Assim, vá ao teatro. Depois eu também quero um feedback aí do que vocês acharam. A gente pode se encontrar e depois fazer uma conversa aí sobre a peça. Que momento histórico faltou. Vai que de repente surjam outros momentos históricos ali. Não, até pra gente vai incluindo. O que será que seria a próxima década? Exatamente. Né? O que estará se um Até Quando ganha uma década a mais, o que a gente vai acabar colocando? O que ali, coloca. Olha que incrível. No final, Até Quando, você decide qual a década é importante. Você decide. Qual assunto não está no... Né? Que década faltou, que evento histórico faltou para você naquela década. E como a peça também te atravessou, qual década você se sentiu mais atravessado? Nossa, dá para fazer ali um desdobramento daquilo que o telefone do Google não vai parar de tocar. Não porque quero ser ator, preciso de um atendimento. Não, mas pela nossa experiência, os espetáculos acontecem muito isso, né? Assim, a gente fala que a Nascem tem como propósito levar a arte para reivindicar e um dos caminhos é conectar, conexão. E a gente sabe que o Até Quando vem com esse propósito mesmo de que as pessoas elas vão se conectar e vão ter atravessamentos muito particulares. E é sempre legal saber onde é que toca as pessoas. Então... E às vezes não nos toca diretamente, mas eu conheço alguém, né? Sempre tem aquele lugar, tem uma tia, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho uma vizinha. Você sempre também faz um link com alguém que esteve ou está presente na tua vida, né? Sim. Porque também não é só sobre a gente, né? É sobre conseguir olhar o outro. É isso. Ficar um pouquinho sem celular no teatro, gente, é isso. Sempre bom. Então, olha, fica o convite, eu vou deixar linkado para todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo todo o serviço do espetáculo. Esse programa vai ao ar no comecinho de agosto. Então, gente, dá tempo de você não perder, dá tempo de você comprar o ingresso, organizar a agenda, colocar lá no teu Google Agenda, travar aquele domingão, 31 de agosto, para participar. A gente se encontra lá. Na Sala Glória Rocha, então, dia 31. Recados pra gente finalizar? Quer mandar beijo? Eu quero mandar beijo pro elenco, acho que é legal. Isso aqui, ó, manda beijo pro elenco. Elenco, beijo, estamos aqui para divulgar a todos vocês. Último mês de ensaio, peguem firme. Vem uma bronca junto, entendeu? Pega a final, já pega o filme, é só seguir, tá ótimo. Paula. É isso. Bom, eu só tenho a agradecer você, Tena. Obrigada. Tá sendo sempre uma honra estar aqui também, né? Ampliar um pouco essa mensagem para que mais pessoas possam... Eu acho assim, a arte aumenta o nosso senso de humanidade. Sim, então, sem dúvida. Que o seu programa continue sendo assim um espaço para que outras artes conversem com mais pessoas. Obrigado mesmo. Obrigado. E vamos manter esse espaço de encontros aqui, esse espaço onde a gente discute arte, cultura, onde a gente pratica também o ouvir o outro, né? Esse lugar da gente querer falar, todo mundo querer falar. Vamos ouvir um pouquinho o outro, o que o outro tem a dizer. Outras histórias, outros contextos, o Francamente é para isso. Não se esqueça de se inscrever no canal Francamente, que eu tô de olho, eu vou bloquear todo mundo que não for inscrito. Vocês nunca mais vão poder ver vídeo, porque eu vou trabalhar na base da chantagem com você. Compartilhe esse vídeo, manda aí para colega
coleguinhas. Vai lavar louça? Deixa a gente na tua companhia ali, fica escutando as conversas, assista ao próximo vídeo, ou o vídeo anterior, ou a outra vinda da Paula aqui, ou quem sabe a próxima vinda do Guga aqui pra gente falar só de saúde mental. Eu vou dar aliviar dele, então ele vem em setembro, tá, gente? Porque a gente já faz um temático. Fechado. Só pra ele não surtar agora no mês de agosto. Mas é isso. Agradeço demais a companhia, se inscreva no Francamente, também siga nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.